desde o final dos anos 60, estava atuando essa banda de rock progressivo, e no meio do caminho, lá no meio dos anos 70, entra o Stuart Copeland na bateria, tá? Enquanto o Sting, com essa banda de jazz fusion, Last Excite. Tá aqui o Sting, origem totalmente diversa. E o Andy Summer, o guitarrista, veio lá dos anos 60 com a banda The Animals. Ele participava, ele é o mais velho, uma década mais velho do que o Sting e o Steve Copeland. Então, assim são origens, assim procedências totalmente diversas, diferentes, tá? O Andy Summer, você tem que levar em conta, claro, por estar na banda The Animals, a sua grande parceria com o Robert Fripp, tá aqui, principalmente por esse disco, que foi o projeto paralelo com o The Police, do Andy Summer, o disco, como é que é o nome aqui mesmo do disco? Onde é que está aqui? Exatamente. I Advance Masked. Gravou um clipe também, no YouTube vocês acham facilmente esse clipe. O Andy Summers é uma pequena, longa história, né? Na verdade, o The Police era 4 músicos, né? Eles acabaram se encontrando, apesar dessas procedências tão diferentes. O The Police, no lugar do Andy Summers, você tinha o guitarrista Harry Padovani. A questão é que ali em 77, 78, estava no auge o punk rock. Se você queria uma gravadora, se você queria qualquer coisa no cenário ali da música britânica naquele momento, tinha que ser punk, né? Então, o que aconteceu? Eles acabaram se encontrando, apesar das origens tão diversas, eles acabaram se encontrando numas assim, olha, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer rock, mas a gente tem que parecer punk. Eles não eram punk, nunca foram. E coincidiu deles gravarem, os 3, o Andy Summers também entrou nessa, os 3 gravarem um comercial para uma marca, se não me engano, de chiclete, Wranglers, em que eles descoloriram o cabelo, espetaram para fazer esse comercial, aliás, um comercial que nunca foi ao ar. Então, eles... tá aqui isso aqui a gente vai falar depois, o encontro deles, né? Eles tinham todas as características visuais punk, cabelo descolorido, espetado, vestiam jaquetas militares, macacões de operários nos shows ao vivo. O Harry Padovani era bem ligado a essa geração, chamada geração X, do punk rock, new wave e tudo mais. Só que ele era um guitarrista muito limitado. Andy Summer, que tinha mais 10 anos, tinha uma década mais velho, ele colocou uma condição: eu só continuo no The Police se eu for o guitarrista solo, manda o Harry Padovani embora. Muito fraco, muito ruim e tal, e acabou, apesar da amizade, né, do Copeland, do Sting com o Padovani, acabou vencendo o Andy Summer, e foi a melhor coisa que eles fizeram para a carreira deles, porque toda a habilidade, né, de instrumentais, de efeitos do Andy Summer acabou favorecendo a composição musical do Sting. Em primeiro lugar, por que Sting? Porque quando eles se conheceram, o Sting não largava um colete listado amarelo-preto. Ele não largava aquele colete. Então está parecendo uma abelha. Aí deram um apelido dele de Sting, Ferrão, né? Ferrão, porque ele não largava aquele colete listado amarelo-preto. E por que The Police? The Police é o nome mais anti-punk que poderia uma banda ter. The Police. Por causa do Stuart Copeland. Stuart Copeland nasceu em Washington, ele não era inglês, tá? E qual era do Stuart Copeland? O pai dele, Miles Copeland, era oficial da CIA.
oficial. Aí entra a questão da Guerra Fria aí no meio, e o The Police nesse contexto. Ele era oficial da CIA. E por ser oficial da CIA, a família viajava bastante, Beirute, Cairo, até que parou lá em Londres. Tá? O nome foi dado The Police, claro, em relação ao Stuart Copeland, né? Ligado à CIA, à polícia, tá? Então ficou The Police, o nome da banda. E o irmão dele, o Miles Copeland Jr., era produtor musical e deu uma puta ajuda aqui para o lançamento, a estreia, né, desse álbum Outlands d'Amour. Tá? Mas é interessante que o que projeta mesmo aqui o The Police é esse encontro aqui com... É outra das coisas improváveis. Com esse maestro, arranjador, pode ser considerado um Rogério Duprat, assim, da música alemã, Eberhard Schoenberg, Eberhard Schoenberg, maestro música clássica, arranjador, produtor. Ele grava esse disco junto com Sting e Andy Summers. E qual é a desse Eberhard Schoenberg? Ele vem de uma viagem da Ásia ou do terceiro mundo. É o início aqui da world music. Ele traz o conhecimento de uma série de sons do terceiro mundo, principalmente pela sua viagem da Ásia, e onde ele vai tentar unir com a tecnologia do Ocidente, com a tecnologia do primeiro mundo, os sintetizadores, a eletrônica, que estava ali nascente, como vocês podem ver na foto lá de fundo, aqueles sintetizadores analógicos, estilo do Kate Emerson, ali atrás dele. Ali foi que Andy Summers aprimora a sua técnica, né? Principalmente os efeitos de feedback que ele vai usar, por exemplo, na abertura do Synchronicity 2, que é um grito, que é a abertura do Synchronicity 2, que é um grito que é feito pelo feedback da guitarra, que é um efeito assim impressionante, né, que ele conseguia dar. Dá para ver nos shows ao vivo a pedaleira, os controladores que ele colocava no palco ali, frangers, uma série de efeitos que ele punha lá para a guitarra. Quer dizer, praticamente, embora fosse um power trio, a guitarra dele já preenchia ali toda o som, o peso do som, tá? Enquanto o Sting com baixo, claro, ele era o showman, né? Praticamente não era o baixista. Mas é interessante que essa coisa da atenção que Sting e os The Police vão ter aos sons do terceiro mundo, vamos dizer assim, vem desse encontro com esse maestro alemão, o Eberhard. Tá? Pelo seguinte, a questão a gente já falou em outras lives. Desde a vitória da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos impuseram a sua cultura pop na Europa, numa estratégia de ocupação, assim como os alemães faziam quando invadiam seus territórios. Levava as latas de filme da UFA, UFA, que era a Hollywood de Berlim, né, dos nazistas. Isso foi visível lá no filme Bastardos Inglórios. Então, eles impunham a sua coisa. E os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. Então, você tem o cenário da música pop, ali dos anos 60 na Europa, rhythm and blues, bandas que emulavam blues e a música pop norte-americana, rock and roll tipo Elvis, que é a origem de todos esses músicos. Só que houve um esforço de tentar fugir, né? Criar um outro tipo de sonoridade. O rock progressivo foi uma dessas reações, tá? Principalmente no cenário britânico, e a world music. A world music, que está aí nesses experimentos, nessas pesquisas do Eberhard Schoenberg, e como contaminou o The Police, aí vem a coisa do ska. Então, vocês ouviram aqui na abertura, ou tentaram ouvir, né, que ficou meio irregular aqui o som, Mazokotanga, né, que é a origem do ska jamaicano, a ex-colônia britânica, a Jamaica,
O ska é outra coisa também ligada à Segunda Guerra Mundial. É incrível, assim como o povo Hilliot tem razão. Todos os avanços tecnológicos, tudo de inovação, as origens estão na guerra. É impressionante. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Jamaica ela se tornou base, né, de tropas americanas, tá? Como ponta de lança para atuar na Europa, para dali para a Europa. Então houve uma invasão assim do blues, do jazz, da música negra na Jamaica. E assim na Jamaica um crescimento assim um crescimento enorme assim de aquisição de rádios. Todo mundo queria comprar rádio, quero ver a música americana, tal que os soldados estavam trazendo, as rádios, cada base militar americana tinha a sua rádio, que tocava. Foi o mesmo fenômeno lá da Islândia, também o nascimento do Sugar Cubes, base militar da OTAN, lá na Islândia, enchendo ali o país com a cultura pop e esse movimento contra a música norte-americana com o Sugar Cubes, a gente já falou numa live. Foi a mesma coisa na Jamaica. Então, um dos ritmos, o Jump Blues, que está na origem do ska, ali na década de 50, né, o Jump Blues, que vai ser a base do reggae, lá com o Bob Marley, aquele reggae lá dos anos 70 tal. O ska, essa é a primeira onda do ska. A segunda onda é o Two Tones, que vai em Coventry, na Inglaterra, muito motivado pelos motins que começaram ali no final dos anos 70, que na efervescência punk, o desemprego, questões trabalhistas, confrontos com empresas, com capital. Então, motins, inclusive, contra a segregação racial. Tá? Então, você tem uma gravadora chamada Two Tones, que vai produzir a segunda onda do ska, que aí o The Police vai pegar, The Clash também, a banda punk, que, aliás, começaram a crucificar o The Clash como traidores, tal, ao pegar esse ritmo jamaicano, o ska, com uma levada mais rápida, com uma guitarra mais agressiva punk, é o estilo punk, o ska, que você vai ver até hoje, a Amy Winehouse com a música Monkey Man, que é um ska, assim, delicioso, né? Adoro essa música Monkey Man, da Amy Winehouse, né? Ela cantando, que é o ska, tá lá a origem do ska, vai vir o jungle, ali nos anos 90, sempre no underground, né? Musical, o jungle, que vai ser uma das bases aí da música eletrônica, tal. Mas o The Police vai pegar o ska. O problema é o seguinte, tinha que parecer punk. O negócio deles é que eles estavam querendo ganhar dinheiro. A gente tem que parecer punk. Então, esse primeiro disco, aí a gente vai entrar aqui nos discos do The Police, ele já tinha um cara de punks. Já tinha o cabelo, por causa daquele comercial que nunca foi ao ar, suas jaquetas militares, seus macacões operários nos shows ao vivo e tudo mais. Então, eles começaram a fazer um som mais direto. Esse disco, o Outlands d'Amour, começa com Next to You, que é uma música direta, punk, super rápida. Next to You, que aí vai Solone e Roxane, né? Roxane, que foi o primeiro single, Fallout, né? Na verdade, Fallout foi o primeiro single da banda. Era uma banda que formava singles, eram campeãs em singles. Na verdade, esse disco aqui, que foi produzido pelo irmão de Steve Copeland, foi um disco já tardio. Um disco já tardio porque eles já estavam fazendo bastante sucesso com singles. O Fallout não foi sucesso. Foi aí com Solone e Roxane que foi o sucesso, os primeiros singles de sucesso. Roxane, você sabe que é o nome de é uma música sobre uma prostituta, as rádios não receberam bem essa música, em que o protagonista da música está apaixonado por Roxane e vai tirá-la daquela vida. Can't Stand Losing You. I Can't Stand Losing You também foi um sucesso aqui dessa música. Mas é Mazocotanga, que eu acho sensacional a levada,
que eles chamaram na época de hiper reggae, mas eu acho que é o ska, tá? Onde você tem essa coisa, como é que a gente pode falar? So Lonely, né? Que foi inspirada em No Woman No Cry, do Bob Marley, né? Na verdade, essa música. Dá para ver as semelhanças. O humor negro, dá essa coisa de parecer punk, a música Be My Girl Sally, em que o Andy Summers faz um poema para a sua boneca inflável. É impagável. Be My Girl Sally, seja minha garota, é a sua boneca inflável. Ele faz uma declaração de amor à sua boneca inflável. Carece de sofisticação, é um álbum direto, é um disco punk, mas dá para ver com Roxane e mesmo Mazocotanga que eles estavam buscando uma outra coisa. É essa aproximação com esses sons do terceiro mundo, mais especificamente do ska, que eles estavam buscando. O segundo disco aqui, cadê o segundo disco? Eu tenho, inacreditável. Olha, rolou um efeito Mandela aqui. Eu pensei que tinha um disco, não tinha mais, eu tinha outro. Na verdade, Regata de Blanc. Tá aqui o Regata de Blanc. Vocês estão vendo aqui o Regata de Blanc. O segundo disco, todos eles, olha, você ouve esses discos, no fundo rola uma decepção, tá? Qual é o problema desses álbuns? Não tem um conceito, tá? Não são exatamente álbuns. Na verdade, são truques que eles vão usar para preencher. Na verdade, acho que certamente devido à origem jazzística, eu acho, do Sting, principalmente isso é visível também no King Crimson. O King Crimson era uma banda assim muito forte ao vivo, como o The Police. Então, muitas jams que eles faziam acabaram depois sendo aproveitadas para tentar criar músicas, para encher espaço nesse disco. Já chegou Espírito Zombeteiro, eu nem falei do Voltan aqui, está caindo as coisas. Vamos lá, com licença aqui. Já está chegando espíritos zombeteiros aqui na área, está caindo tudo. Faz pix aí para melhorar, faz pix. Faz pix para melhorar as coisas aqui, para rolar aqui, vai melhorar essa bodega aqui, tá tudo caindo aqui. Faz pix aí, faz pix aí, faz pix aí. Doação para o Cinegnose, vamos lá. Meu Deus do céu. Faz pix aí, para não cair mais coisa aqui, para melhorar. Pelo menos ter fita crepe para segurar as coisas aqui. Mas é uma coisa bem jazzística, né? As bandas de jazz, elas não têm álbuns no sentido conceitual, já que a grande execução é ao vivo. Talvez, acho que por causa disso mesmo, né? Desse Regata de Blanc, né? Regata de Blanc. Você tem aqui claro, aí você vai ter Walking on the Moon. Walking on the Moon foi uma música em que Sting compôs bêbado, completamente bêbado. Então, ele fala como se estivesse andando pela sala, como se estivesse andando pela lua, porque ele estava embriagado, né? Brian the Night, né? Foi escrito... É uma música sobre Pôncio Pilatos, imagina. Sobre Pôncio Pilatos, o drama de Pôncio Pilatos, né? Então, você tem aqui... chegou ao single número 1, como o melhor álbum, por incrível que pareça, Message in the Bottle. Message in the Bottle é uma coisa que você começa a pegar aqui as letras mais sérias, as músicas mais sérias do Sting, elas começam a falar, claro, de solidão, a questão da Message in the Bottle, a metáfora de alguém que está numa ilha, que manda uma mensagem e, de repente, ele recebe de volta milhões de outras garrafas com mensagens, que no mundo é ocupada por pessoas solitárias, tão solitárias quanto ele. Tá? Regata de Blanc já começa assim as ousadias, vamos dizer assim, as intenções do Sting como letrista. Tá?
O terceiro disco, aí melou as coisas, porque eles já estavam... O Zenyatta Mondatta. Esse disco foi praticamente uma imposição da gravadora. Se eles quisessem sair numa nova turnê, tinha que ter um álbum de apoio, contra a vontade deles. Eles acabaram fazendo esse disco. O que dá para perceber a ira, né, com a música Dedu, Dudu, Dedá, Dadá. Essa letra, não sei quantos já perceberam, à primeira vista, ouvindo essa música, parece que você está ouvindo uma música besta, uma música assim simplista, como se fosse aquela dos Beatles Obladi Obladá, né? Alguma coisa assim leve, mas não. Né? Ele fala aqui, não pensem que sou cruel, palavras são difíceis de achar. Eles são apenas cheques que deixei de assinar, dos bancos do caos na minha mente. E quando a eloquência delas escapar de mim, a lógica delas me amarrará, me estuprará. Aí ele vai fazer dedu, dudu, dedadadá, é tudo o que quero dizer para vocês. É aquela coisa da pressão da gravadora, você tem que fazer música, tem que gravar álbum, então vou fazer um dedu, dudu, dedadadá, que é tudo que eu tenho para vocês. Então, poetas, padres e políticos têm palavras para agradar pelas suas posições, palavras que gritam para a sua submissão, mas eu não tenho mais nada a dizer, a não ser dedu, dudu, dedadadá. Então, ele fica falando, repetindo isso. A inocência delas irá me tirar de dificuldades, falar isso ainda o Sting. A inocência de dedu, dudu, dedadadá vai me tirar das dificuldades. Que dificuldades? A pressão da gravadora e vou ganhar dinheiro. Tá? É uma música muito autorreferencial, metalinguística das condições que estavam fazendo aí o álbum. Mas o Zenyatta Mondatta tem coisas, apesar da Don't Stand So Close to You, Don't Stand So Close to Me, né? É uma música que é para professores, não fique tão perto de mim, né? Um professor falando para uma aluna, a questão... Driving to Tears é um dos prêmios Grammy que ganhou, uma música instrumental. O Andy Summer, o The Police, ganha o prêmio Grammy de melhor performance instrumental no rock, entre 6 Grammys que ganharam. Sendo também desse, qual foi o outro Grammy? O Don't Stand So Close to Me também ganhou o Grammy de melhor vocal de rock, uma coisa assim, um daqueles prêmios que eles inventam para poder premiar. Então, o The Police estava bombando nessa época, tá? Bombando. Aí vem o Ghost in Machine, o quarto disco do The Police, o Fantasma na Máquina, né? Ghost in Machine. Aí foi o início da treta. Eles já não se decidiam mais, não entravam em consenso. Ninguém mais sabia que capa colocar. Eles não chegaram a um consenso e simplesmente colocaram essa capa minimalista como se fosse o dial de um dispositivo de som, uma coisa assim, na capa. De novo, autorreferencial, né? A grande pérola dessa música é Omega Man. É um riff sensacional do Andy Summers. O Omega Man, se não me engano, é a música que abre. Essa deveria ter ganho o Grammy. Não é Omega Man, onde é que está? Omega Man está do lado 2, exatamente, é do lado 2. Omega Man. Essa música ia ser o single, mas foi vetado pelo Sting. Que era uma composição do Andy Summers. Aí já estava a treta entre eles, a briga de egos entre eles estava rolando, principalmente com o projeto paralelo que estava rolando aí do Andy Summers com o Robert Fripp. Tá? E o Andy Summers, como músico, tinha mais ousadia, digamos, ou mais... visava uma coisa além, mais pretensão musical do que os outros dois. Então, claro, não é um álbum, de novo, você não tem ainda um conceito, mas Spirits in the Material World já é o início das
preocupações do Sting mais espiritualistas, esotéricas, por assim dizer, que vai se concretizar com Synchronicity. Synchronicity, quando finalmente eles conseguiram fazer um álbum, uma ideia, um conceito para unificar, acabou a banda. Acabou. É de 1983, o Synchronicity, que vocês estão vendo. É irônico. Quando finalmente... E mesmo assim, esse disco ele foi gravado com cada um deles em estúdios diferentes. Eles já não estavam mais se bicando. E é incrível, eles continuaram ainda mais 3 anos na estrada. 3 anos. Eles iam lançar mais um 6º álbum, mas aí o Copland, Steve Copland, sofreu um acidente, quebrou a clavícula, então não vou fazer mais porra nenhuma. Aí ficaram só na estrada, repetindo seus sucessos, fazendo shows, aqueles shows live, Aid to Africa, né? Aqueles shows beneficentes que proliferaram aí nos anos 80, tal. Mas eles entram com essa coisa do... coincide muito com King Crimson nesse momento, com o King Crimson com música Elephant Talk, que já é influência da world music na música do King Crimson. Então, a guitarra do Andy Summers em muitas músicas desses discos lembra muito a guitarra do Fripp nos seus discos também, do King Crimson. Tá? O King Crimson com Tony Levin, Bill Bruford, ali nos anos 80. É a ascensão da world music. O Synchronicity é interessante. Quando finalmente eles tiveram um conceito e fizeram um álbum, no sentido estrito do termo, com um conceito tal, a banda acabou. Foi o último disco. O Synchronicity, a letra, claro, vem de sincronicidade. As condições que foram compostas essa música, na verdade, ela foi gravada, né? O Synchronicity, ela foi gravada na Jamaica. O Sting, olha só que coisa, ele estava hospedado num hotel chamado Golden Eye. Estava hospedado no Golden, não é um hotel, é uma casa, o nome da casa, tão icônica que era essa casa, Golden Eye. Era a antiga casa do criador do James Bond, o escritor Ian Fleming, na costa norte da Jamaica. Então, imagina, naquele momento, ele estava lendo Jung, sobre sincronicidade, e também naquele momento, no hemisfério sul, estava rolando a guerra da Grã-Bretanha contra a Argentina pela disputa das Ilhas Malvinas, ou Falkland. Tá? Então, ele pirou, ele falou em depoimentos assim, olha, jovens morriam em águas geladas no Atlântico Sul, enquanto eu olhava as manchas solares no topo do penhasco com vista para o Caribe. Muito chique esse insight dele, né? Vocês devem concordar que é muito chique. E daí veio a inspiração para as músicas Synchronicity 1 e 2. Qual a ligação de eventos tão distantes, tão separados? Qual a conexão que tem esses acontecimentos? No conceito de sincronicidade de Jung, ou das coincidências significativas, há um sincronismo na medida em que há digamos, conexões arquetípicas. Então, é um conceito teosófico do Jung, né? A razão pela qual Freud acabou rompendo, ou Jung rompeu com Freud. Freud acusava de esoterismo, irracionalismo, obscurantismo, nada de científico que ele estava fazendo. E a música Synchronicity 1 é uma música assim genérica. Quando ele apresenta o conceito de sincronicidade, de uma forma bem... como uma respiração com único fluxo, você conhecerá a sincronicidade, um sono em transe, uma dança nos sonhos, um romance correspondido, princípio de conexão ligado ao invisível, quase imperceptível, causalidade conectável. E ele vai colocar uma série de coisas.
efeitos sem causa, leis subatômicas, pausas científicas, sincronicidade. Essa música, ele espelha, né, a sincronicidade, estamos em 1983, tá? Sempre é uma razão, eu acho, assim, das mudanças econômicas ou da base da sociedade. Claro, todo esse conhecimento da sincronicidade junguiana, os seus reflexos na física quântica, a ideia dos efeitos sem causalidade, dos efeitos recursivos no mundo subatômico, isso já era conhecido desde a década de 20, as aporias lá do Einstein com Niels Bohr, por exemplo, na discussão se a luz era partícula ou era onda, de antes da Segunda Guerra Mundial. Por que nos anos 80 isso vira moda, ao ponto do Sting compor essa música Synchronicity? É claro que estamos aí nos anos 80, era Reagan, Margaret Thatcher, a desregulamentação dos mercados financeiros, o início da globalização, todos esses movimentos que estavam rolando nos anos 80, ia dar com a globalização, com a queda do Muro de Berlim, lá em 1989. Tá? Então, a grande questão no mercado financeiro é a complexidade, é o pensamento por complexidade. Então, você pensar em tendências, mudanças rápidas, você antecipar, prever tendências, comportamentos de títulos e papéis. Aí começou o interesse pela mecânica do caos, ou a teoria do caos. E toda essa discussão quântica, dentro daquilo que o Edgar Morin chama de pensamento complexo, ou pensar a complexidade. Pensar a complexidade passou a ser a ordem do dia, tá? Desde um corretor de Wall Street até um músico como Sting. Pensar a complexidade. Então, é um mundo cada vez mais caótico porque ele está sendo financeirizado. Quando você financiariza o capitalismo, você produz situações cada vez mais voláteis e caóticas. Então, é por isso que a mecânica dos fluxos, que está na base da teoria do caos, vira assim a ordem do dia, né, em todos os setores. Isso começa digamos assim, a contaminar, né, literatura, ficção científica, tudo. Né? E aí vem a música Synchronicity. Synchronicity 2, tá? Depois dessa apresentação teórica do conceito de Jung de sincronicidade, o Synchronicity 2 já é uma coisa levada à prática. Então, ele vai contar a história de um cara que acorda numa manhã suburbana, uma família, a vovó gritando para a parede, o café da manhã com burburinho, das pessoas comendo cereais, a mamãe contando o seu tédio, frustração, aquela coisa tensa de família operária ou família de classe média baixa indo para o trabalho. No meio daquela discussão, né, familiar no café da manhã, o papai olha à distância e ele não sabe, mas a muitas milhas dali, alguma coisa rasteja no lodo do fundo de um escuro lago escocês. É o monstro de Loch Ness. No videoclipe, não sei se vocês conhecem o videoclipe do Synchronicity 2, há uma sugestão, aparece um voo rasante no lago de Loch Ness. Tá? Então, aqui, outra feia manhã industrial, a fábrica vomita imundície para o céu. E o protagonista, o herói da música, ele vai tranquilo atravessando um piquete de grevistas. Então, é bem o contexto da época, dos motins, conflitos, a imposição do neoliberalismo ali. Só aqui no Brasil que se impõe a pauta neoliberal e está tudo tranquilo e as ruas vazias, viu? Lá o bicho estava pegando, tá? Então, ele vai explicando a coisa do chefe, que é um saco, ele vai trabalhar, é um chute humilhante no saco, que é o trabalho dele, mas a muitas milhas dali, alguma coisa rasteja pela superfície. Então, ele coloca nessa música a contraposição entre o cotidiano desse operário e algo que a muitas milhas ali está acontecendo algo. Algum monstro rasteja no fundo do lago. Várias interpretações foram dadas para essa música.
Uma de que as imundícies que as fábricas jogam no ar para estar produzindo um monstro, então é um monstro que está vindo lá devido à poluição. Uma leitura ambientalista, né? Outra é o monstro de Loch Ness. Então, são dois fatos assim totalmente, aparentemente, sem causa e efeito, sem causalidade, mas estão conectados de alguma maneira. Essa é a discussão aqui que o Sting quer fazer do synchronicity, né? Sincronicidade. Aí acabou a banda, quando finalmente eles produziram um disco, mas dá para perceber na gravação desse clipe, vocês podem ver aqui algumas imagens do clipe do Synchronicity 2, até a produção do clipe, vocês devem lembrar que cada um dos músicos está numa torre separada. Nem no clipe eles estão juntos. Cada um está numa torre, num cenário pós-apocalíptico, tá? Lembra algo como assim, Brasil, filme, era bem estética, cyberpunk ali daquele momento, ali dos anos 80. Então, eles estão num alto de torres, numa espécie de mundo devastado, onde eles estão lá tocando. O Copland lá na bateria, o Andy Summer na guitarra e o Sting dependurado, fazendo suas estripulias, né? Pulando da torre, indo para o chão onde só tem lixo. Então, é visível nesse clipe as condições em que foram produzidas esse disco. Eles estão totalmente separados. São separados, distantes um do outro. É incrível. Foi um destino assim da banda, acho que, na minha opinião, assim, natural. Né? Eles até duraram, até 1986. 3 anos sem gravar nenhum álbum, tal, mas não era a praia deles. Né? Então, mas assim, eu considero o trio mais improvável, o power trio mais improvável pelas suas origens musicais e tudo. Um veio do rock progressivo, outro da banda The Animals dos anos 60, 10 anos mais velho. Isso foi um problema para eles, né? Porque o Harry Padovani, que era o antigo guitarrista, era mais jovem, geração X. Então dava para enganar um pouco que eles eram punks, né? O problema é que o Andy Summer não era. Já era conhecido no meio roqueiro. Então, a grande preocupação das gravadoras com o The Police no começo era que a banda não tenha respeitabilidade das ruas. Né? Então, tinha aquela coisa de ser punk raiz, né? Para ter a respeitabilidade das ruas. O Andy Summer não fazia parte da cena punk. Aliás, nenhum deles fazia parte da cena punk. Né? Um veio do jazz, outro do rock progressivo, outro do rock dos anos 60, ali, psicodélico, a banda The Animals. Então, não tinham nada a ver, nada a ver. E conseguiram enganar até um certo tempo, tal, mas a partir do segundo disco, né, mais elaborado, mas a partir do terceiro mesmo. Né, onde é que está aqui? A produção, é tanto disco aqui, mas tanto aqui o Zenyatta Mondata, que aí a entrada de teclados, sintetizadores, aí a paleta sonora muito mais variada, aí já não era banda punk nenhuma. Tá? Aqui lembrou aqui o El Oliveira, o Sting faria Duna, aquele filme do David Lynch, né? Nos anos 80, o filme do David Lynch. Faria Duna, ele fez várias participações como ator, né? Seu trabalho paralelo nesse tempo aí, sem gravar mais discos, foi assim mais bastante como ator. Atuou bastante como ator. Ó, aqui de volta, aqui o Homem-Aranha. De volta o Homem-Aranha. É isso. É isto aí. Então, a gente está falando aqui do The Police, agora vamos mudar de assunto, já falamos bastante, já esgotamos aqui a banda The Police. Tá? Vamos falar de um filme estranho, cadê o